Boa noite, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda. Quando me vires ou quando chegares, podes não estar a ver necessariamente à noite, a altura em que eu estou a transmitir aqui de Lisboa, em Portugal. Portanto, pode ser boa tarde para ti ou bom dia, que possas extrair o melhor desta transmissão. E hoje vamos falar sobre os imperativos do propósito. E como tenho aqui na frase de apoio, o que faz do propósito uma dimensão tão crucial para as pessoas e organizações nos tempos que correm e nos que estão por vir. E eu acho que neste contexto que nós estamos a viver, de um mundo pós-Covid, ou se quisermos, ainda em Covid, nós vamos pensar então nas consequências que esta situação que estamos a viver pode trazer para a nossa maneira de viver e porque é que o propósito é tão significativo. E todos os teus comentários, todas as tuas questões ou sugestões, por favor, coloca-os aqui e eu vou ter todo o gosto em dar respostas o mais específicas, o mais precisas possível, para que tu possas precisamente ajustar o conteúdo daquilo que estás aqui a ver à tua própria situação, à tua própria vida. E claro, se quiseres, de uma forma mais privada, mais reservada, ter o meu apoio, para poderes fazer isso, pois já sabes, podes-me enviar uma mensagem ou nesta mesma plataforma ou um e-mail para julio@julioborroco.com, que eu vou aproveitar para deixar então aqui já escrito para ficares já à vontade com essa informação para, se e quando quiseres usar, poderes fazê-lo. Ora, isto está quase... E só falta aqui um ponto final que estava a escapar. Sim, e já está. Então, o que é que está a acontecer neste momento e que nós estamos a assistir? Penso que podes reconhecer que estamos num mundo ainda mais digitalizado do que aquele que tínhamos, que estamos a atravessar um momento em que a necessidade partilhada pela consciência coletiva de haver o distanciamento social, de haverem processos em que as pessoas conseguem desempenhar as suas atividades de forma o mais distanciada umas das outras possível, e preservada, protegida, em termos pelo menos da narrativa convencional, comum, oficial, faz com que todo o tipo de informações que de antes estaria mais localizada e mais acessível, por exemplo, em ambientes físicos, agora passa a estar ainda mais em ambientes digitais. E nós conseguimos perceber isso com muita clareza quando sabemos que nas organizações neste momento o home office ou remote working ou formas de trabalho à distância estão a ter um aumento muitíssimo significativo e que se prevê que então este modo híbrido de funcionar entre o offline ou a vida real e o online, a vida digital, seja para ficar. Em que então vamos ter então cada vez mais a opção de, nas nossas vidas, nas nossas organizações, podermos operar de uma forma transversal, com base nos dois tipos de realidade, por assim dizer, ou nas duas grandes formas de nos envolvermos com essa mesma realidade. A forma online e a forma offline. Não é? Aquilo que nós chamamos o mundo real e o mundo virtual. E, portanto, o que é que isso vai fazer em termos de propósito? Na minha opinião, vai ampliar de uma forma absolutamente decisiva a nossa capacidade de lidar com um volume crescendo incrível de informação que já é uma tendência que já estava a ocorrer, já estava a acontecer. Eu não sei se te recordas de termos falado sobre isto na transmissão, penso que há 2, 3 transmissões atrás, quando falámos sobre as tendências do propósito. E, portanto, um dos imperativos que nós vamos ter, associados a propósito, é, na minha opinião, como tomarmos escolhas, como tomarmos decisões, como fazermos escolhas que reflitam aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, e se essas informações, se a informação vai estar cada vez mais abundantemente disponível, então fará sentido, se de facto pudermos aceder a uma multiplicidade incrível de opções, fará sentido não fazermos escolhas que reflitam a nossa essência, a nossa identidade, aquilo que queremos representar no mundo, aquilo que de facto são as nossas forças, as nossas possibilidades, e num contexto em que todos nós
cada vez mais vamos aportar valor às nossas organizações, e além dessas organizações vamos ter a oportunidade de aportar valor transversalmente, de uma forma aberta, cada vez mais neste mundo digital. Faz sentido que estejamos a fazê-lo desligados então dessas grandes forças, inclinações, tendências, interesses, capacidades, competências que então constroem a massa daquilo que é o nosso propósito? Eu acho que o propósito, e já transmiti isto em algumas aulas anteriores, se podemos chamar assim, o propósito está assente numa espécie de equivalência fundamental que nos diz que a nossa identidade tem uma tradução numa função ou em funções, e que então no exercício dessas funções nós podemos revelar o nosso propósito. E até usei já diferentes frases e diferentes metáforas para tentar clarificar esta realidade ou esta perspectiva sobre a realidade. E uma dessas metáforas é quando na Bíblia se dizia, ou quando Jesus Cristo dizia, é pelos frutos que se conhece a árvore. Pois então esse é o corolário desta ideia. Pelas nossas ações, pelos nossos atos, e obviamente pelos resultados que obtemos, pelas consumações, pelas realizações, pelas obras que fazemos, se conhece o nosso propósito, se conhece a nossa essência. Porque temos vindo a definir o nosso propósito ao longo destas transmissões como a expressão criativa, autêntica, benévola de quem somos. E essa expressão então, qual é a melhor tradução dessa expressão, se não através de atos, ou pelo menos a tradução mais clara, não é? Através de atos, de resultados, que de facto nos mostram aquilo que intrinsecamente somos. E em momentos em particular, em momentos de transição, em momentos de desafio, em momentos de crise, em que então mais claramente vem à tona aquilo que somos, tanto aquilo que nos agrada mais, como aquilo que, sendo transitório e não devemos identificar com a nossa essência, e o desenvolvimento humano em geral repete bastante bem essa mensagem, na minha opinião, de facto as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, mesmo que tenham uma expressão, são transitórios, podem ser corrigidos, podem ser melhorados, podem ser aperfeiçoados. Cabe a cada um de nós fazer isso, descobrir então as ferramentas para poder atuar sobre si e perceber-se, entender-se cada vez melhor. Esse é o imperativo, lá está, da identidade, do autoconhecimento sobre essa mesma identidade, sabermos quem somos de uma forma o mais plena possível. E é uma aprendizagem de vida, é uma aprendizagem contínua. Até porque sabermos quem somos não é passível de ser definido num letreiro e estar afixado e já está, já sei quem sou. Porque é uma realidade mutável, nós estamos em constante evolução, e além disso, além de estarmos em constante evolução, há uma parte de nós, da nossa constituição, da nossa identidade, que nós não conseguimos agarrar, não conseguimos colocar um nome, não conseguimos colocar um rótulo, não conseguimos sequer nomear. É aquela parte de nós, como se diria ou como se diz na filosofia oriental, que é como o Tao. E o Tao que tem um nome não é o verdadeiro Tao, como diz Lao Tse no seu famoso livro Tao Te Ching, que é se conseguimos falar sobre o Tao, então já não estamos a falar sobre o Tao. Se conseguimos falar sobre aquela essência, que eu tenho aqui também várias vezes apresentado com a designação de presença, aquela presença intangível e visível que existe em todos nós, e claro, pode estar mais ou menos desenvolvida, consoante a prática, a nossa própria energia, a nossa própria forma, a nossa própria vibração, a nossa própria vibe, se quisermos usar este termo. Ou não, ou pode estar menos desenvolvida, dependendo da fase em que nós encontramos, do processo em que nós encontramos, do que é que nos comprometemos ou não com esse tipo de práticas, mas seja como seja, ela está presente em todos nós. E esse elemento faz com que seja impossível nós conseguirmos definir a nossa identidade de uma forma completamente racional, de uma forma completamente sistemática. Concordas com isto que estás a ouvir? Eu acho que, para mim pessoalmente, e nas pessoas que eu tenho constatado, quanto mais esse intangível faz parte da sua vida,
poética e mais subjetiva tende a ser a sua própria experiência e definição daquilo que são. E claro, isto, em termos de exemplo prático, isto faz-me lembrar muito o Fernando Pessoa, que supostamente tinha, além daqueles heterónimos mais conhecidos, teria um outro amplo, um outro conjunto de personalidades ou personas, se lhe quisermos chamar assim, em termos da ciência da psicologia, que então tinham o seu próprio tipo de expressão criativa. E, portanto, estamos a falar de um ser humano que é um expoente, eu não diria máximo, mas de culminar daquilo que é a complexidade que pode existir num ser humano, não é? Alguém que se sentasse na cadeira de um psicoterapeuta, se calhar iriam-lhe dizer que meu Deus, temos de arranjar uma maneira de você entrar só na sua verdadeira personalidade. Ou não, ou então poderia apanhar de facto um psicoterapeuta, que de facto naquele indivíduo seria deixar que ele florescesse e desabrochasse criativamente várias facetas distintas sem o querer encaixar num molde de funcionalidade, de personalidade funcional, depois anulasse aquelas arestas. Isto vai muito de encontrar a ideia, e veja aqui o teu comentário, vou já intermear. Leonila, obrigado por estares aqui mais uma vez. Ele, Fernando Pessoa, teria portanto 28 experiências criativas autênticas de quem é, comentas tu. Sim, deve estar a referir-te aos 28 heterónimos ou 28 facetas, personas que ele partilhou de forma criativa que tenha ficado em repositório e que nós agora possamos de alguma forma saber. Eu não sabia que eram 28, sabia que eram mais do que aqueles 4 heterónimos que nós costumamos ter mais presentes, e penso que são 4. A questão é que o ser humano é multifacetado, não somos todos, evidentemente, não somos todos como Fernando Pessoa, e não temos todos o tipo de vida que Fernando Pessoa tinha, e o tipo de inclinações que Fernando Pessoa tinha, e o tipo de expressões que Fernando Pessoa tinha, que é ainda hoje considerado por várias fontes, mais ou menos credíveis, em termos da arte ou da ciência, da análise literária, da literatura. Fernando Pessoa é considerado por vários especialistas como uma das 100 figuras maiores da civilização ocidental. Estou-me a lembrar de Harold Bloom, um crítico literário, que escreveu vários livros sobre de revisão literária, e considerava Fernando Pessoa uma das 100 maiores figuras da literatura ocidental. Portanto, mas isso vale o que vale. O que nos interessa aqui fundamentalmente para nós é de que forma é que estamos a respeitar o imperativo, os imperativos, que na verdade são todos um só, que é o imperativo da expressão criativa autêntica de quem somos, que na verdade é nada mais, nada menos do que a busca e expressão da nossa verdade, da verdade de quem somos, e que eu acho que isso se reflete muito em termos de considerarmos então aquela equivalência que eu falei. Identidade, função ou funções, e depois isso traduz-se num propósito e uma noção do propósito através do fazer, do colocar cá para fora. E se quisermos então a identidade tem muito a ver com o ser, pegando naquelas dimensões tradicionais que nós conhecemos do desenvolvimento humano, penso que conheces a trindade do ser, fazer e ter. E então, se nós ativamos o ser, a identidade, temos então um fazer, uma função ou funções que de facto então consumadas em obras e em resultados expressam-nos tais ter, que então se estão em sintonia, o que é que acontece? Acontece que temos vidas que nos agradam, mesmo com desafios, mesmo com dificuldades, mesmo com crises, mesmo com tudo aquilo que pode acontecer na vida de um ser humano, que é mais ou menos agradável. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Mesmo que não seja ao detalhe, temos aquela sensação profunda de que as coisas batem certo. Fazem sentido. Faz sentido eu estar a passar por isto. Faz sentido este desafio. Tem esta lição que eu posso integrar na minha vida. Esta aprendizagem. Consigo ver a narrativa, consigo percorrer, se te recordas. Ou se não te recordas, podes ver a transmissão, a primeira transmissão destas Masterclass, a Escada do Propósito. Conseguimos ver coerência, articulação nos vários níveis, naqueles 10 níveis que eu falei do propósito.
desde o propósito vital até o propósito cósmico, para aqueles de nós que queremos pensar assim. E a ciência convencional pensa em termos cósmicos. Portanto, não é assim tão estranho, não é só qualquer coisa mais hocus-pocus, ou de esotérica, ou ocultista, ou tudo mais. Aliás, oculto, o ar que a gente respira está oculto, nós não o vemos, certo? Há tudo aquilo que não é conhecido, tudo aquilo que não tem uma ciência clara por detrás, é por definição oculto. Portanto, o que não deve haver é superstições e crendices em torno daquilo que está mais ou menos claro. E obviamente, recomendo a abordagem que tenho vindo a recomendar aqui ao longo destas transmissões e falei nomeadamente na questão das tendências, nas perspectivas, e também falei na transmissão da experimentação, penso que a transmissão número 105, que tem muito a ver com experimentarmos o que é que faz sentido para a nossa própria realidade e sabermos, evidentemente, aquilo que nos está oculto numa determinada altura, numa determinada fase do nosso caminhar, do nosso desenvolvimento, inclusive em termos de percepção da vida, não só em termos biológicos, de podemos ser crianças, ou de adultos, ou já maduros, experientes, de facto libertarmos esses valores e essa capacidade de darmos de nós em sintonia com a forma como apreendemos a realidade e como percebemos o mundo. E então esse imperativo vai constantemente atualizando-se e expressando-se em múltiplas faces, mas que na verdade vem sempre da mesma fonte, que é a nossa busca de percebermos, reconhecermos, expressarmos e darmos mais daquilo que já somos, dessa verdade, que é esse então o grande imperativo, e todos os imperativos são ainda mais significativos. Os imperativos desse processo são ainda mais significativos em termos do alinhar com o propósito, com a essência do propósito, porque é o nosso grande farol para tomarmos decisões. É o nosso grande farol para não nos perdermos na cacofonia de ruídos e de possibilidades que, em vez de se tornarem bênçãos, podem se tornar, entre aspas, maldições, se nos perdemos em soluções que se tornam problemas por não representarem aquilo que nós somos. E em todo o tipo de escolhas. Em todo tipo de escolhas. Obviamente, se pensarmos em termos das escolhas propositadas mais convencionais, que são aquelas de aprendizagem e contribuição, então o que é que estamos a falar? Estamos a falar que queremos saber o que é que vamos estudar, o que é que não vamos estudar, o que é que devemos aprender, o que é que não devemos aprender. Se simplesmente vamos ter uma atitude de externalização e de olharmos para tudo o que existe e nos atirarmos a tudo o que existe, nesta mega, múltipla e complexa gama de possibilidades que nós temos, nós vamos perder-nos completamente. Portanto, se não há uma dimensão, se não há um sentido, se não há o tal guia interno, o farol interno em cada um de nós, claro, preciso e bem sonoro para que a gente o consiga ouvir, o que é que acontece? O que é que tende a acontecer? Tende a acontecer que nos perdemos na confusão. Somos soterrados na complexidade e depois acontece a tal paralisia pela análise, ou paralysis by analysis, como é a expressão original, em inglês, e em que nós basta entrar numa livraria de desenvolvimento humano, ou uma livraria normal, e chegar à secção de desenvolvimento humano, é isso que eu queria dizer, e chegarmos a essa secção dos livros de desenvolvimento pessoal, autoajuda, espiritualidades, práticos, não é? E podem ter aqui vários chavões, e tentarmos escolher, e todas as coisas podem nos parecer interessantes, mas depois podemos chegar com um molho de livros a casa, e não sabemos como é que aquilo... Mas ok, eu já li, eu já fiz, mas o que é que isto me diz de mim? Certo? Porque essas referências, se não forem denominadas, interiorizadas e assimiladas profundamente em termos daquilo que somos e conectadas aos vários níveis da nossa própria expressão autêntica, e daí eu achar que ajuda a considerar os níveis da escada do propósito e usar as várias diferenciações que temos vindo aqui a falar ao longo destas transmissões, porque são vários ângulos que te permitem tu ativares, na minha opinião, na minha perspectiva, permitem de facto tu poderes ativar essa visão sobre ti de uma forma o mais individualizada e o mais específica possível. Sem isso, ficas com um conjunto de soluções que de facto podem ou não servir-te e sem esse método, sem esse procedimento de fazeres tuas essas referências,
vai sempre ficar alguma coisa que não bate certo e isso alimenta a tal narrativa da confusão e da incerteza e de não veres o caminho tal como o querias ver no momento em que estás a ver essas reflexões. Ou teres essas reflexões, ou teres a necessidade de tomar escolhas significativas para libertares mais de quem és. E veja agora aqui o teu comentário, Leonil. Grande parte da busca dá-se pela necessidade de conhecer o sentido do viver, do sofrer, do ter ou do dever. Mas todos esses caminhos vão dar ao criar autenticamente. Sim, concordo. Ou vão dar diretamente ou indiretamente, seja como seja, podem dar, depende das nossas escolhas, na minha perspectiva, complementando o teu comentário, mais um excelente comentário, nem eu esperava outra coisa, sendo também a tua área de serviço, a tua atividade também serves pessoas propositadamente e, portanto, é claro que estás aqui a trazer um comentário já nessa linha. E obviamente a questão do sentido é logo o ponto de partida. Porque se nós não temos um sentido, tudo aquilo que a gente vai fazer a seguir, como é que sabemos que estamos no caminho certo? É a famosa frase da Alice no País das Maravilhas. A dada altura pergunta ao coelho qual é o caminho certo? E o coelho pergunta, mas para onde é que queres ir? Ela, não sei. Então, todos os caminhos são certos e nenhum é certo. Se não sabes para onde é que queres ir, e esta é a ideia fundamental, não é esta a formulação exata, em termos frásicos, da história, da Alice no País das Maravilhas. Mas a questão é esta. É que se nós não temos uma orientação, nem que seja uma macro-orientação ou uma grande orientação, um grande sentido em que sabemos é por ali, como é que nós vamos saber por onde nos mover? Vamos andar simplesmente ao sabor do vento, ao sabor dos nossos impulsos, do momento, da capacidade ou não do marketing nos ativar os gatilhos em função dos seus interesses, mais do que no nosso, obviamente, não é? E não vamos, em termos da sociedade convencional capitalista de consumo que nós temos montada, que é uma sociedade que nós sabemos que funciona assim, em que nós somos sujeitos a um bombardeamento diário de mensagens e de convites para consumirmos, para comprarmos, para utilizarmos este ou aquele produto, este ou aquele serviço. Como é que podemos fazer isso de uma forma que sirva verdadeiramente a nossa essência, quem somos e o que queremos, e o nosso melhor, se não temos, no mínimo dos mínimos, uma grande orientação para aquilo que gostamos de representar e de ser, e que seja uma emanação, então, da nossa essência. Por isso é que se diz, e eu concordo plenamente, que esse é o nosso grande trabalho, não há outro. É o tal grande imperativo. É o da busca, em reconhecimento e expressão da verdade de quem somos. E alocar, relacionar tudo o que nos aconteça com isso. Perspectivar tudo o que nos aconteça nessa base. Trazer à prática tudo o que nos acontece nessa base. Aprendermos a gerar narrativas internas para alimentar as nossas forças, as nossas possibilidades e as oportunidades de tudo o que de mais agradável ou menos agradável nos aconteça. Isso é absolutamente decisivo. É assim que eu percebo, é assim que eu tenho percebido. Nas vidas que tenho apoiado, nas vidas que tenho visto acontecerem ao longo de um espectro incrível, porque nós, guess what? Grande sorte de estarmos a viver nesta altura, neste momento. Nós temos acesso a um leque, a um espectro de conhecimento incrível. E eu consigo ver vidas propositadas de há milhares de anos, como tu consegues. Como tu consegues, nota bem. Tu consegues. Com acesso a biografias, documentários, filmes e toda uma panóplia incrível de fontes que vão desde as fontes mais informais às fontes mais convencionais, às fontes mais informais, às fontes mais sistemáticas, mais científicas, mais espirituais, o que seja, tu consegues ver um conjunto incrível de exemplos de como os seres humanos têm encontrado e libertado propósito e valor autêntico nas suas vidas. Agora, obviamente, para não te perderes neste mar de possibilidades e de referências, neste labirinto, é importante que tenhas referências. É importante que saibas olhar para ti. É importante que saibas fazer as ligações entre aquilo que é a tua verdade e aquilo que vai acontecendo à tua volta. Saberes fazer as perspectivas entre os principais desafios que vais encontrar no teu dia-a-dia e aquilo que esses desafios te podem dar, em termos do teu próprio crescimento e em termos das etapas que se seguirão, ou que se seguem, ou que estão agora mesmo em ativação de transformação de quem tu és, daquilo que tu procuras, daquilo que tu já fazes, não é? Porque esse é um dos grandes imperativos em termos práticos, em termos concretos, e que eu tenho procurado, de facto,
consolidar no entendimento das pessoas com quem tenho trabalhado e felizmente parece que isso foi possível de uma forma sólida em algumas pessoas. Estou-me a lembrar de um testemunho, de um comentário que recebi já em 2012 de uma pessoa com quem trabalhei, a quem apoiei, e essa pessoa deixou esse mesmo testemunho escrito no meu perfil do LinkedIn, que tinha de facto ficado com uma consciência muito clara de que as atividades que já desempenhava e de que as circunstâncias que tinha eram circunstâncias que deviam ser encaradas de forma lúcida e libertar o propósito e a oportunidade de expressão autêntica que essas situações lhe davam, logo ali, sem entrar por mais buscas além dessas. Porque naquelas circunstâncias era isso que estava a ser preciso para aquela pessoa dar o passo em frente e desbloquear níveis de desafio e de crescimento a seguir. E foi o que aconteceu depois daquela pessoa fazer aquele reconhecimento daquelas situações que estava a evitar encarar. Esse reconhecimento desbloqueou possibilidades que depois levaram a que de facto tenha tido uma volta de 180 graus no seu trajeto, na sua busca de vida. E depois voltou a ajustar o seu percurso. Tomou decisões e ajustou o seu percurso e desempenhou outras atividades, mas, no entanto, foi ampliando o seu mundo interno. Foi ampliando a sua experienciação da vida, o seu leque de experiências, as suas histórias de vida. Mais do que simplesmente meter linhas no CV, no currículo vitae, do que anotar experiências ou ter trabalhado aqui e acolá. É a riqueza interna que nós somos capazes de acrescentar a partir das várias experiências externas que vamos vivendo e sermos capazes de transformar isso em ouro. Em ouro para a nossa vida, em ativos, em valor, em luz, em clareza, que podemos colocar não só ao serviço daquilo que queremos para nós, mas e fundamentalmente ao serviço que queremos para todos, dos quais nós, obviamente, fazemos parte. Porque se nós procurarmos por isso ao serviço de todos, nós não vamos deixar de estar incluídos, nós fazemos parte do todo ou de todos, mas vai ser muito mais fácil também que o nosso caminho possa continuar a progredir e a evoluir quando perspectivamos em termos de todos, mesmo que seja difícil e claro, obviamente, ninguém está a dizer que é fácil fazer isso no mundo em que vivemos, ninguém está a dizer que é fácil fazer isso em contextos profissionais altamente competitivos, como sabemos que podem ser, e que são. Não é fácil fazer isso quando, se calhar, muitas das pessoas, ou algumas das pessoas à nossa volta, não nutrem a expressão criativa autêntica de quem são e depois também colocam por consequência obstáculos a quem o procura fazer, de forma mais ou menos deliberada. Nós sabemos que não é fácil. Conseguimos pensar em imensos exemplos de alturas em que isso aconteceu ou está a acontecer na nossa vida. Mas também sabemos, acredito eu, e se pensarmos bem, tu também sabes, aquele momento em que tu tomaste a decisão de persistires na tua verdade, mesmo perante as adversidades. Tu podes recordar num momento em que persististe na tua verdade, em que tiveste uma interpretação do valor que isso libertou na tua vida na altura e em como isso te ajudou a avançares ou a libertares de imediato um resultado positivo logo ali, ou mais à frente a conseguires então ter uma nova possibilidade, uma nova etapa positiva no teu caminho que de outra forma não tinha acontecido. Faz sentido? Aconteceu-te? Se por acaso se te aconteceu e quiseres deixar aqui nos comentários ou enviar-me por mensagem, eu vou ter todo o gosto em ler. Por agora, já não vais ter muito tempo para termos aqui a interação porque estamos a fechar a transmissão, a não ser que consigas escrever entretanto. A grande mensagem então dos imperativos. Eu tive na dúvida ou no debate interno, se quiseres, se colocava aqui no singular ou no plural, imperativo ou imperativos. Eu escolhi colocar a palavra no plural porque, embora seja esse grande imperativo da busca, reconhecimento e expressão criativa autêntica de quem somos e que temos vindo aqui a falar e a reforçar, e agora estamos a dar mais uma de mão, mais uma perspectiva, mais um ângulo um pouco diferente e com mais uma possibilidade de prática deliberada para ti, para tu poderes então integrar isso no teu dia-a-dia, em termos fundamentalmente de uma deliberação de compromisso repetido e que podemos chamar hábito a isso, ou podemos chamar hábitos, no plural, podemos chamar rituais, podemos chamar treino,
seja que seja o termo que usemos, e todos eles têm as suas diferenças, mas seja qual seja a forma do nosso compromisso com o nosso melhor se expressar no dia a dia, uma coisa é certa: esse compromisso vai sempre crescendo, maturando e vai libertando resultados múltiplos, não só para nós, como para aqueles que nos rodeiam. Seja essa a nossa escolha ou não. Se for uma escolha deliberada e alinhada com a nossa essência, eu acredito que vai ser cada vez melhor para ti e vai ser cada vez melhor para todos nós. E por hoje é isto. Muito obrigado por estares aí presente, muito obrigado por participares, em especial a Tílio e Nila, pelos teus comentários mais uma vez, pelo teu carinho, pela tua presença. E que fiques bem, que tenhas que tenhas começado bem a semana, ou no caso não ter começado exatamente como gostarias, que tenha agora o desenvolvimento positivo para os dias que se seguem, e que sigas muito bem até a nossa próxima transmissão, que amanhã vamos ter mais uma transmissão, mais um tema do propósito. Namasté. Até lá.